Muito aguardada essa entrevista com o Roger. A gente fez uma pequena prévia antes, para eu me situar bem, assim, melhor sobre o que ele anda fazendo e trazer para vocês assim o suprassumo. E aí então a gente começou a conversar um pouquinho e começou a entrar nos assuntos. Eu não, 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 não. Isso eu quero saber junto com todo mundo, né? Eu também quero ter esse entusiasmo. Então, Roger, bem-vindo ao Jojo Entrevista. Boa tarde. Você está Oi, falando Jojo, tudo de bem? São Paulo, São da Paulo. cidade mesmo, São Paulo. E qual é a sua atividade hoje em dia? Hoje em dia eu sou o que paga as minhas contas, né? Eu sou servidor público, eu trabalho como assessor de um juiz lá na primeira vara do júri aqui em São Paulo, mas ainda guardo dentro de mim essa vontade doida de escrever, escrever e escrever. Então, não sei dizer qual que é o meu ofício real, eu sei dizer aquele que paga as minhas contas. Sim, como um bom capricorniano, não é mesmo? Bom, acho que hoje em dia muitos de nós têm muitas atividades extras assim rolando. Nós somos muitas coisas. E uma das coisas que você foi detetive, não é isso? Detetive, porque aqui em São Paulo, na Polícia Civil, o cargo se chama investigador de polícia, né? Mas a função é essa realmente, é apurar um crime, né? Investigar o que aconteceu, como ele se deu e quem foram os responsáveis por ele. Uma coisa bem tipo filme policial mesmo, né? Suspense, alguma coisa assim. Ok. Isso. E quando é que você começou a. Quando é que você conquistou esse título de investigador? Era aquilo que nós já tínhamos conversado, né, nas prévias, né? As coisas na minha vida elas foram surgindo assim, com muita surpresa. As portas foram se abrindo e eu fui entrando sem pensar muito no que me aguardava lá dentro, né? Foi tudo feito muito no impulso. Em 2002 eu fazia faculdade de Direito na Unesp, aqui em São Paulo, e era em Franca, uma cidade do interior. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro nenhum para ficar mais no curso. Então eu já tinha me programado para pedir para voltar para casa, né, com uma mão no bolso, com uma mão na frente e outra atrás. Eu ia trancar o curso, ia tentar juntar alguma grana para algum dia no futuro, eventualmente, se eu conseguisse voltar a terminar o curso. E aí calhou de aparecer na mesma época, uma coincidência muito feliz, muito grata, o concurso para investigador. E eu não sabia o que era também. Para mim, investigador era detetive, mas era uma coisa mais vinculada à ficção, né? Não sei, enfim. O que se dizia polícia, para mim, a ideia que eu tinha de polícia era a PM, que andava fardada na rua, que anda fardada na rua, nós vemos, né? Nós sabemos que eles atuam, mas o cargo de investigador não. Até que eu perguntei, né, para um amigo, o que diabo é isso, né? Eu nem sabia, então, que existia Olha, a Polícia Civil. Eu tinha entrado na faculdade de Direito fazia meses, então a minha relação é outra. Antes disso, eu tinha feito cinema, né? Então eu vinha de um meio artístico. E aí e prestei, fiz a jornalismo prova. também? Não, jornalismo não. É que no último ano da faculdade de cinema, eu vi que eu não ia ter como pagar as contas, né? Você veja que desde sempre essa preocupação sempre foi muito forte em mim. Uhum. E aí eu disse, olha, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Eu adoro cinema, adoro isso que eu faço, mas infelizmente isso daqui não vai conseguir bancar sequer o meu almoço. E aí eu prestei novamente vestibular. Na época eu queria fazer história, eu amava história, amo história até hoje. E eu queria então, tá bom, vou dar aula de história, né? Que é uma coisa que está próxima a mim. E no vestibular, à época, eles davam a oportunidade para a gente fazer a matrícula, não, a gente se inscrever para fazer a prova em três áreas, três cursos, né, de humanas. Eu escolhi, e eu queria fazer história, então eu marquei história, sobraram dois. Eu marquei, então, direito, que era o curso que tinha maior relação de candidato vaga à época, e aí sobrou mais um, eu pus jornalismo. Ah, sim. Quando saiu o resultado do vestibular, eu tinha passado nos três. A nota que eu tinha atingido dava para eu fazer os três cursos, então eu tinha que escolher.
direito, história ou jornalismo. Me pareceu que direito era aquela que me daria mais dinheiro. E não me arrependo, assim, foi um encontro ideológico, filosófico, né, muito feliz com Não, direito, até hoje, assim. e você Eu, fez isso, quer dizer, aí você começou, né, a sua carreira como investigador. Como é que foi começar isso? Porque já já, gente, a gente vai entrar para parte da novela, da parte da história, em que ele lança livros, inclusive um, né, dos mais, assim, tipo, famosos é sobre o assassinato da menina von Richthofen. Mas calma, antes de chegar lá, como é que foi? Como é que é isso de repente você não ter muita ideia do que você vai fazer e aí você passa no concurso para investigador que você nem sabia direito que é, existia? E como é que foi? Você já foi de cara investigar crime? Não foi assustador? O que que você sentiu? é uma coisa bastante maluca, né? Na época eu tinha 20 anos, então eu não tinha muita ideia assim, do que é a, a finitude da vida, né? Acho que nessa idade uma das grandes vantagens é você poder errar e não ter aquela ideia de que você não vai ter tempo para poder consertar os erros, né? Hoje eu já não faria uma coisa tão impetuosa assim, né? Hoje eu tenho certeza que os erros que eu cometo, eles são definitivos. Dificilmente eu vou ter tempo na vida para poder arrumá-los. E aí eu fiz a prova, né? Passei no concurso para investigador, fui para a academia, fui fazendo prova, e quando eu me dei conta, eles me deram uma arma e um distintivo. Caí lá na delegacia e o Qual foi a aprendizado sensação de realmente, repente receber uma arma e distintivo? Muito poder? cara, é uma delícia, Assustador? viu? Qual é? Qual é a sensação? Não. Eu vou te dizer que é melhor que sexo. A sensação de dar a cana, cara, é um negócio que eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade na vida, sabe? Você ter a certeza que você está fazendo a coisa certa, que você está aprendendo o cara certo, porque ele está fazendo algo errado. Aquela adrenalina, aquele impacto, sobretudo se você está na rua, sabe? Aquela coisa de você observar, focar, marcar, vai, e aquele ali chegar e para. Cara, isso é maravilhoso. Uma das coisas que eu sinto muita falta, aliás, nem tanto da arma em si, mas dessa sensação da abordagem, dessa sensação de dar a cana, sabe? Isso é Dá medo, fantástico. não? Dá, claro que dá, mas o medo é parte, né? O medo é até saudável que tenha, Sim, sim, é, claro. para você não se expor a coisas absurdas, assim. Diz um Às vezes, caso que você investigou e que foi assim inesquecível para você, que foi uma super, não sei, um jato de adrenalina, ou o que que aconteceu? cara, teve uma vez, estava eu com um outro colega, que eu não vou dizer o nome dele aqui, até para preservá-lo, né? Claro. E nós sabíamos que um ladrão de carro estava no meio da rua, uma cidade também aleatória, que eu não vou dizer, porque acho que o crime ainda não, acho que isso que a gente fez ainda não prescreveu. Enfim, e nós sabíamos que o ladrão ia estar na praça, ali entre alguns camelôs e tal. E saímos então atrás desse cara, nós já tínhamos testemunhas dizendo que tinha sido ele, nós já estávamos até com mandado de prisão contra ele, saímos eu e uma equipe, se não me engano, tinha 4 pessoas, 4, 5 pessoas mais ou menos. E a praça estava cheia, lotada de gente, transeuntes e aí camelô. E por uma coincidência eu encontrei o cara, Entendi. visualizei ele lá na frente, né? E nós Uhum. tínhamos combinado, né? Quem visse essa pessoa primeiro ia dar algum sinal. Falou, olha, tá aqui, vem porque eu achei. E ninguém me viu. E ninguém me viu. Eu Hum. dei o sinal, né? Mandava mensagem, ninguém respondia. Eu falei, foda-se, vai, vou eu mesmo sozinho. E aí, no meio da feira, eu abordei o cara sozinho, assim. O cara ameaçou correr, tive que Como derrubar é o que você abordou cara ele? com a Perdeu? arma. Não, ali não dava para mostrar a arma, né? Mas foi aquela mãozada, assim, nas costas, né? Dizendo já era, calma que já era, até para ele sacar que eu não estava ali sozinho, para ele Uhum. entender que tinha mais gente. Uhum. E eles sabem disso, né? O cara, assim, não é difícil você lidar com um mau bandido, com um
bom bandido, por mais perigoso, matador, cadeieiro, o que ele seja, porque ele sabe quando cai a casa. Né? O ruim é você lidar com gente que é nova na área, né? Que gente que acha que vem de peito aberto, vou matar, vou fazer não sei o quê, pá, pá, pá. Trata o ladrão de um jeito respeitoso, respeitoso assim, ele sabe que você é a polícia, ele sabe que é o ladrão e essa é a ordem das coisas, né? Eu prendo, você é preso, Uhum. né? E aí eu lembro que dali no meio do povo tive que colocar o gema nele e tal, até que demorou, para mim foram horas assim, até que a equipe chegasse. Mas foi uma coisa muito legal, muito legal. Eu nem sei se ele se lembra de mim, se um dia a gente trombar Eu ia te aí na perguntar rua. isso. Como investigador, como policial, você já teve alguma vez medo de ficar marcado pelos bandidos? Ah, aquele Cara, eu, investigador temer represália? não, eu nunca, assim, é aquilo que eu falei, né? Se você é o tipo de cara, é o tipo de polícia que dá esculacho, né? Que levanta o cara de uma maneira não indigna realmente, porque não adianta, o cara pode estar na lata do lixo, pode estar preso, ele ainda vai ter o mínimo de dignidade humana, sabe? Eu nunca me dei a chance, nunca permiti que isso chegasse. E foi uma das primeiras lições que eu tive logo que eu cheguei. Graças a Deus eu tive ótimos investigadores ao meu lado que me ensinaram isso desde muito cedo, porque a tendência é de nós chegarmos e já ir a, a, arrebentando, né? Fazendo o que é diabo. Mas tinha gente muito sensata ao meu lado, gente antiga já na casa há muito tempo e nunca tive nada, nunca tive nenhuma disposição além do que é normal, né? Eu sempre consegui levar a coisa dentro de um nível profissional. Eu sou um ótimo fisionomista, sabe? Mas eu sou péssimo para guardar nomes. Eu lembro, se eu encontro alguém na rua, eu sei que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Provavelmente eu vou me lembrar de onde, mas eu não sei o nome, não sei de onde veio. Então, é muito comum atualmente, assim, eu tô, seja no metrô, seja na rua, andando, eu olhar para uma pessoa, ter a sensação de que eu a conheço, se ela me encarar, eu fico naquela, né? Será que eu já aprendi esse cara, né? Enfim, eu espero que essa outra pessoa não seja tão bom fisionomista quanto eu sou. Entendi. E aí, o que aconteceu para, de repente, você começar a escrever livros? Olha, o Roger participava do mesmo condomínio de blogs que eu, e muita gente querida, né, escrevia. Tinha um conjunto, né, um grupo, que era o Verbit, e eu tinha o meu blog e ele tinha o dele, e a gente se conheceu bastante assim. Então, ele Legal. já escrevia muito, o blog dele era sensacional, mas o que te fez? E você já era investigador. O que fez você, de repente, resolver escrever um livro? O que te deu para fazer isso? O salto maior da minha vida foi essa noção, né, de que há leitores para as coisas que eu escrevo. E o blog foi a grande sensação para isso. Foi uma grande sorte minha eu ter vivido na época em que os blogs eles explodiram, sabe? Ai, Porque foi muito isso, boa aquela época, né? a Era outra coisa. produção, Hoje em dia, de repente, as pessoas nem entendem, era uma coisa autoral. E dali né, muita gente incrível foi descoberta, sabe? Enfim, havia hoje em dia uma, blog já é uma outra coisa, já mudou totalmente, né? eu me lembro que havia uma ansiedade para saber, né, quando que tal pessoa vai fazer um novo texto, né? Olha, fulano fez um texto falando sobre isso e tal. A mesma sensação que eu acho que os jovens, né, que essa nova geração de hoje tem com relação aos vídeos, aos microvídeos, né, nós tínhamos com relação aos textos. E Uhum. isso me possibilitou essa liberdade de ir treinando, né, de ir ensaiando. E eu, na época, eu conheci a Olivia, a nossa amiga, né, Sim, e querida. ela já era, então, muito mais fanática por essa coisa de blogs do que eu era. E Uhum. aliás, foi ela que me explicou. Eu não sabia muito bem o que era essa coisa de blogs, que na época eu tinha a ideia de que eram diários, né?
as pessoas falavam sobre a vida, Isso, isso. até tinha aquela coisa, mas quem escreve se expõe muito, né? Mal sabiam eles, né? Sim. Pô, mal sabiam, nossa, que ia O que virar, que viria aí pela frente. né? E aí eu fiz o Mas, blog sim, sim. por orientação dela, né? E eu não sabia muito bem o que escrever, mas eu sabia que eu queria, eu tinha muito prazer em escrever à época. E aí eu fiz o blog, chamava Cult Cool Freak, Isso. e eu contava sobre o meu dia a dia na polícia. Uhum. Como no início não tinha ninguém lendo, eram poucas pessoas, eu me dava a liberdade de mentir bastante, né? Ficcionar, de ficcionalizar bastante aquelas histórias. Então, aos poucos, o público foi crescendo, crescendo, e nem eu sabia mais se aquilo que estava. Depois de alguns anos, acho que o blog durou 6 anos, eu olhava as minhas primeiras histórias, eu não lembrava do fato, eu lembrava da história, eu já não sabia mais se aquilo era verdade ou não. Olha, Eu saí da polícia em 2008, né? Fui advogar, e aí me lembrei, o blog ainda estava no ar, e, poxa, será que se isso daqui virar um livro, será que, né, ele acontece? E aí eu conheci mais uma vez o mundo, sempre foi muito generoso comigo e me colocou de frente como pessoas maravilhosas nos momentos corretos, né, naquele instante em que eu estava pronto para falar com essas pessoas. Eu conheci então nesse momento o Branco, lembra dele? Branco Leone. Branco sim, Leone, sim, sim. o Branco Leone era dono de um selo, de uma editora de livros artesanal, se eu não me engano, chama Vira-Lata. Aí eu não vou Era lembrar. isso. Era, vira-lata. Eu nem sei onde ele está hoje, se ele ainda mexe com isso. E eu falei com ele, olha, eu tenho essas histórias no blog, você acha que isso vira um livro? Ah, ele também lê muito, ele gosta de ler, né? Falei, olha, vamos tentar. Então, okay. E aí eu recolhi todas as histórias, mas as histórias eram crônicas, e eu não estava feliz com aquele formato. O que que eu fiz, então? Eu recolhi todas essas crônicas, reescrevi todas elas para que elas tivessem mais ou menos uma linha condutora única, né? Que não ficasse coisas soltas e tal, que tivesse uma mesma, um mesmo canal, né? Uma mesma estrada para que todas elas fossem agradáveis ao leitor, e dei um final para elas, fazendo metade do livro com uma narrativa em terceira pessoa, encerrando todas aquelas crônicas que eu tinha feito. E aí, essa mistureba toda foi lançada com o nome de Ponto 40, que é Sim. o meu, que é o meu primeiro livro. E aí o blog ainda estava no ar, eu comecei a vender o livro pelo blog, né? Lembro que a primeira edição foram de 100 unidades, foram vendidas assim em 3, 4 dias. Eu fiquei, porra, que legal. Ah, né? É um lugar que você deveria investigar melhor, é o de escrever, além de investigar. Me deu essa coisa, né? Tipo, olha que legal. E aí liguei pro Branco, o Branco era ele era genial, mas era um trabalho artesanal. Falei, Uhum. Branco, você faz mais 100, cara? Ele falou, faço, mas não é para hoje. Tá. Fez dali uma semana, em uma semana vendeu, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Quando chegou em 800 livros nesse esquema, eu parei. Parei de vender porque eu vi que eu tive a noção que eu não tinha o espírito empreendedor algum, assim. Não tinha nada de empresário, porque eu já não sabia para quem eu tinha vendido, quem tinha comprado, quem tinha pago, papapá, e já tinha gente reclamando e tal. Desisti, parei. E calhou, então, de cair essa notícia nos ouvidos de uma jornalista da Folha, do jornal da Folha aqui em São Paulo, que ficou fascinada com a história de um ex-investigador que escrevia romances policiais. Fez uma matéria sobre essa história, sobre o livro Ponto 40, falei que o livro não estava mais à venda e tal, e dali a pouco a editora Planeta, ela me chamou, ela me convidou para escrever uma coleção de livros chamada Grandes Crimes, para romancear os crimes que mais mexeram com a opinião pública brasileira, mas de uma forma romanceada. Foi aí então que eu comecei realmente nessa história de literatura. Antes disso, para mim, era tudo muito amador. Aí não, dali para frente é que eu tive que assumir essa persona de escritor maldito. Quantos livros você escreveu depois do ponto 40?
Foram 4, 5 com ele. Sim, qual foi o segundo? O cara a gente vai querer saber, um por um. Então, dentro da coleção Grandes Crimes, o primeiro foi o do furto ao Banco Central, que chama Toupeira. E foi um baita sucesso à época. Assim, sucesso naquele esquema, porque não teve divulgação alguma, mas as pessoas se interessaram, Mas é saíam um crime críticas. clássico, né? Assim, é um crime clássico, assim, tipo, a gente ouve falar, é quase uma lenda urbana. Claro que seria Hoje incrível, né? ele Mas vem de você também, séries, né? isso, exatamente, mas você também deve ter uma situação de como você é meio um híbrido ali, né? De comunicador, queria fazer cinema, jornalismo e tal, escritor e também investigador, você deve escrever, né? Eu estou dizendo isso porque eu não vou dar spoiler, porque eu já li o livro dele, mas você deve escrever de uma forma única. Como é que você acha que é seu estilo de literatura, de escrita? Eu vou dizer uma coisa que o Marçal Aquino disse sobre os meus livros numa matéria que ele fez na Folha. Ele chamou os meus livros de boletim de ocorrência literário. Uau, Marcel Aquino. Eu não, até hoje assim, eu não sei, até porque assim, eu não tenho muita leitura e muita carga acadêmica sobre crítica literária. Então eu não sei fazer esse tipo de avaliação. E as coisas que eu escrevo são muito impulsivas, né? Eu, por exemplo, a proposta da Editora Planeta era romancear grandes crimes. Então, Uhum. eu sempre fui confundido com essa coisa de ser jornalista, né, de fazer livro-reportagem, livros investigativos. Eu sempre falei, olha, para mim não tinha nada disso, nunca teve nada disso. Eu sentei, peguei o processo do caso, fui olhando o que cada testemunha falou, os relatórios de investigação, olhei a sentença, e aí, a partir disso eu fui montando uma história com esse amálgama, né? Você, Bastante difuso. além desses documentos, você também entrevistou pessoas ao vivo? Assim, foi atrás, foi... Além desses documentos, como é que foi a tua apuração para fazer o livro? Para fazer os Eu, livros, né? Estamos eu falando de tenho livro. ainda muita familiaridade com os colegas que estão lá na Polícia Civil. Então, eu me senti mais à vontade Uhum. de conversar com eles, né, sobre esses casos. Muitos deles, aliás, eles participaram das investigações. Uhum. E os livros, na verdade, eles não são efetivamente sobre os crimes, eles não contam a história dos crimes, eles contam as histórias das pessoas que estão envolvidas com os crimes, sempre dando muita relevância para a subjetividade do investigador, de quem apura, né? De quem é esse personagem que é tão estranho à nossa literatura, ao nosso audiovisual, né? Sempre via, por exemplo, jornais, sempre via livros, sempre via contos, sempre via filmes de delegados investigando, quando na realidade não é assim, né? A gente que já esteve lá atrás dos balcões sabe que existe uma rivalidade até muito grande entre os investigadores e os delegados. E isso causa um, um reflexo na forma como as investigações elas são levadas, né? Com um olhar assim mais sensível, você consegue ver, né, que aquela prova realmente não quer dizer aquilo que está no processo, que tem muita história por trás daquilo, Olha, que ela precisou ser filtrada e reescrita de uma maneira é, permitida pela lei. Isso é assim, maravilhoso. não, pois é. Então, assim, você faz uma reinvestigação da investigação. Você começa, você atravessa de novo aquele caso todo, só que aí de uma outra forma. Como é que é isso? É divertido. Eu não posso negar assim, que essa parte é a parte que eu mais me divirto, é a parte que assim que mais me empolga, que mais me dá tesão. A parte de escrever, eu sempre digo que é muito dolorosa, emocionalmente dolorosa, porque eu me entrego de uma maneira que me faz mal, assim, sabe? Isso é sempre tema das minhas é, é,
terapias, e eu tenho muito, sempre tive muito receio de reler as coisas que eu escrevo. Eu dificilmente abro algum livro. Talvez o único livro que eu tive a coragem de reler foi o livro da Suzane para a segunda edição, né? Ela falou, olha, se você quiser, a editora me deu a chance de reescrevê-lo, né? Arrumar algumas coisas que eu achava que estaria, porque sempre tem alguma coisa que precisa ser arrumada. É que para o escritor o livro nunca ele está pronto, Tá né? É pronto. por isso que nós precisamos de um bom editor com muita coragem, para falar, cara, para que já tá bom, acabou, para. E fala E da investigação da Suzane, que eu sei que é assim, é mais né, é muito dramático. Até hoje as pessoas acompanham a vida dela, né? Se ela que ela saiu da prisão, enfim. Só um segundinho, a eu, gente ainda tem um tempo. E aí, pois é, como é que é isso? Como é que foi? Como é que você entrou? Você escolheu, ou a vida te levou a escrever esse não, 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 livro? não, 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 eu sempre me vi. O livro da Suzane foi o segundo, então eu já tinha uma certa rotina e uma certa disciplina de como fazer o livro, né? Já tinha uma metodologia própria. Aham. Ah, os títulos dos livros, os crimes que seriam escritos, tudo foi obra da editora. Eles que tinham as grandes sacadas, assim, Tá. olha, eu acho que o momento do mundo é esse, é para você falar sobre esse crime. E por isso eu sempre me vi mais como um grande operário da literatura. Eu acho que o Marçal Aquino, foi genial, assim, né, quando ele falou essa coisa do BO literário, porque Melhor definição. de certa maneira, é assim que eu me vejo, sabe? Vamos sentar e vamos fazer esse negócio. Vamos escrever sobre isso. Então, né, chegam as partes até mim, papapá, 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 e me relataram isso. Mas uma coisa comum que todos esses livros tiveram é que eles foram escritos a partir do inquérito ou da ação penal que o inquérito deu origem. Então, eu tive acesso aos depoimentos, eu tive acesso aos laudos periciais, e o da Suzane Richthofen foi um livro muito feliz de se escrever, porque foi uma investigação muito rica, muito laboriosa, assim, sabe? Pelo trabalho dos investigadores. E ali, por Você chegou exemplo, a entrevistar ela? eu não entrevisto ninguém que está no livro ali, sabe? Eu não falo Ok. com as pessoas que foram, que cometeram o crime, até porque, assim, é aquilo que eu disse, né? Eu nunca tive a pretensão de ser jornalista. Uhum. Na verdade, eu quero recontar aquilo que está no processo. O Ok. direito me deu essa coisa de ter prazer em ler ações, sabe? Em ler processos, em ler sentenças e tentar entender o que o juiz, qual foi a compreensão que o juiz deu à história toda. Porque enquanto a história ela é contada durante a instrução, enquanto as partes elas ouvem pessoas, elas oferecem provas, e você tem ali várias histórias. Você tem várias versões, a versão da defesa e a versão do Ministério Público. E todas elas têm falhas fáticas, assim, né? Tem buracos que não Você aponta conseguem. essas falhas? Fala, olha, eles erraram aqui ou ali, ou você tenta costurar essa contradição? Eu acho que é aí que entra a minha parte literária, porque mesmo quando o juiz ele sentencia preenchendo esses buracos com a própria compreensão que ele teve da prova, né? Uhum. E eu tento reescrever dessa maneira, para ficar uma coisa mais verossímil, né? Falar, olha, o juiz ele entendeu o que é isso. Mas aí ficam esses conflitos, porque essa verdade formal que está no processo quase nunca bate com os fatos da forma como eles foram realmente, né? Então o livro fica com esses conflitos. Alguns personagens eles tentam mostrar que a história não é bem essa, mas no final existe existe uma sentença que não dá para se escapar dela. O livro precisa terminar dessa forma, porque foi assim que o juiz disse que a história é. Certo. E você já criou inimizades por causa disso? Porque assim, você fala, né? Você vê, e se existem essas lacunas, você de repente alguém, poxa, mas não foi bem assim, algum personagem Ah, investigador. Existe eu, isso? Como é que é?
Cara, assim, inimizades não, mas uma coisa muito curiosa, que eu recebo, eu sou muito abordado nas redes pelas pessoas que estão envolvidas é, é, com os crimes que eu escrevo. Então, assim, já recebi mensagens de algumas pessoas que participaram do furto ao Banco Central, que foram condenadas. E, assim, uma coisa que é bastante curiosa para mim é que eles não reclamam, não dizem que o livro ele é ruim. Eles, pelo contrário, dizem que o livro é bom, mas que a história não é bem essa. Ai, cada um com um ponto de vista, né? E Por eu isso, sempre fica essa falo para pergunta para eles. você. De repente, alguém fica meio decepcionado. Como você lida Sim. com isso? E eu sempre falo para eles, olha, então você me conta qual é a história verdadeira que a gente tenta fazer um outro livro sobre isso, né? E eventualmente assim eles se sentem à vontade e me contam, né? Há coisas assim que são indizíveis, que não podem vir a público, mas eu tenho as inimizades que eu recebo pelas redes, né, às vezes são de leitores, de gente que odiou os livros. Aham. O da Suzane Richthofen é um fenômeno assim que eu não fazia ideia da forma como ele ia atingir o público de uma maneira tão forte e tão pessoal. Eu acho que existe essa coisa meio psicológica, uma moça, né, bonita, rica, e aí que tem a cara da bondade, e aí mata É, os pais junto com o namorado por causa de dinheiro. Essa é muito imoral para nossa cabeça, né? E aí você vai ver, imagina uma moça rica, né? Ali num padrãozão e se dando mal. Eu acho que existe também esse gozo por parte do público, sabe? é isso que eu ia falar. Eu acho que há uma certa projeção negada, né? Porque esse crime toca em alguns assuntos que são muito sensíveis a nós, né? Que nos envergonha. Aquilo que toda vez que eu paro para falar sobre esse livro, sobre essa situação desse encantamento que a Suzane Richthofen provoca nos leitores, eu tenho mais certeza disso, né? Que todo mundo, que há um certo reconhecimento, porque ela mexe com algumas sensações que todos nós já passamos por isso, né? Hum. Há coisas inconfessáveis do tipo, todos nós em algum momento já sentimos tanto ódio das pessoas que nós amamos, que já passou pela cabeça absurdo de qual a sensação, qual seria o mundo se elas estivessem mortas. Né? Será que minha vida seria melhor se essas pessoas não existissem? Isso é Da uma coisa natureza horrível, humana, né? mas faz parte de nós, né? Faz parte dessa nossa é, condição humana, da nossa desgraça de estar sempre criando ficções. E tem a parte da imprensa também, né? Que ela contribui para que a Suzane Richthofen nunca seja um assunto que acabe. Sempre digo que ela não terá direito ao esquecimento que nós temos. Aonde ela for, todo mundo vai apontar o dedo e dizer: essa é a Suzane Richthofen. Ela está condenada a ser uma adolescente de 19 anos que matou os pais para o resto da vida dela. Não importa se ela já foi condenada, se ela já pagou a pena, a pena dela será essa, ficar condenada naquele momento, naquele instante em que ela matou os pais. Ficou congelado aí para sempre essa, né, um evento que definiu uma vida inteira e ela sempre vai ser lembrada, é verdade. Bom, Guilherme de Pádua, que morreu agora, né? Lembramos dele até hoje. Ele nunca deixou, exatamente, ele É, nunca deixou de ser o pois é. assassino da Daniela Pérez, X. E, Sabe que com essa coisa da pandemia e dessa quarentena, né? Pelo menos eu, assim, eu passei por muita desgraça, por muita coisa ruim, né? Tive um momento péssimo e me vi pensando o seguinte: embora eu esteja morto, eu não morri, né? Eu tenho a oportunidade de me transformar e de não ser mais aquela pessoa que em tantos momentos eu me odiei tanto, né? E uhum. desde então eu tenho me esforçado para isso, né? Para estar perto daquela pessoa idealizada que eu acho que deve
existir. Então, assim, eu tenho a sorte de ter a possibilidade de ser uma outra pessoa, coisa que a Suzane Richthofen nunca vai ter na vida. Nunca, ela não vai ter aquela chance que eu, que você, que qualquer pessoa tenha de não estar satisfeito consigo, de se perceber doente e dizer eu vou me curar, deixando de ser essa pessoa que eu não gosto. Porque o mundo sempre Agora, vai lembrar a ela, você, por mais que você queira mudar, você, para mim, sempre vou me direcionar a você, sempre vou me dirigir a você como a pessoa que matou os pais. então, agora conta para a gente rapidinho, para a gente fechar, sobre os seus dois outros livros que você lançou depois da Suzane. Sim, sim, o Amor Esquartejado, né, que foi baseado no crime do Yoki, e Ah, e sim, o da Elise. Matsunaga, Isso, exatamente. Tem até um documentário sobre. muito bom, muito bom. Você não fica Tanto nervoso, deprimido, triste? Como é que é com isso? que Porque lendo são a história, não é por causa da história, mas assim, porque uma pessoa chegou e foi louquíssima e assassinou, quer dizer, com o próprio fato. Como você lida com isso? Eu acho que eu não ia conseguir dar conta. Jorge, eu tô no crime há mais de 25 anos, né? Então eu já não me dou mais esse luxo, né, de ficar magoado com alguma coisa grave. Essa percepção da alma humana, que ela é capaz de fazer grandes desgraças e absurdos impossíveis, já é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Então, mesmo hoje, hoje lá no júri, né, eu ainda lido com homicídios hoje de uma maneira muito mais calma, muito mais tranquila, porque eu só trabalho com a parte formal, né? Não tem mais que ir atrás de quem matou, não tem mais que ir atrás das testemunhas, mas ainda continuo muito ativo lendo as histórias. E São Paulo é uma cidade muito rica, né? Para isso. Aqui mata-se por muito pouco e muito, né? Então, eu não sei, talvez eu até sinta isso, né, esse choque, mas isso se manifesta na minha vida de uma forma que ainda me é muito inconsciente, né? Quem me conhece talvez perceba isso, talvez até seja na maneira como eu falo, né? Na maneira como eu me expresso. Não sei, enfim, Não, é há notável, muitas. porque esse distanciamento é, né, assim, é fundamental para o que você faz, né? Ele não te solapa. E o outro livro, qual é? Matar alguém é meu grande xodozinho, porque a Editora Planeta me deu a oportunidade de eu poder fazer um romance policial sem estar vinculado a um crime específico. Uhum. Foi o livro que eu mais me diverti, assim. É o livro que eu olho do início ao fim e falo, cara, esse livro está redondinho, viu? Esse livro, se alguém tiver que se lembrar de mim, eu espero que seja por essa obra. E foi baseado em. Eu não li o Matar Alguém. Foi baseado em histórias de assassinatos passionais, alguma coisa assim? Aqui em São Paulo, em 2012, uma coisa que poucas pessoas se lembram, porque enfim, há questões políticas, né, que estão muito fortes. Em 2012, teve uma onda de ataques do PCC contra PMs aqui em São Paulo. Acho que, se não me engano, 88 PMs foram mortos em 4 meses à noite. Uhum. A mesma sensação que havia nos ataques de maio de 2006 foi revivida entre julho e novembro de 2012 e poucas pessoas se lembram disso, né? E o mais engraçado é que havia entre os colegas da polícia que isso era uma vingança do PCC contra a maneira como a PM vinha lidando com eles, que era de uma maneira, à época, diziam eles, muito violentas. Uhum. E havia um salve dizendo que eles só iam parar de matar PMs quando o secretário de Segurança Pública da época pedisse exoneração. Uhum. Isso durou 4 meses. E esse secretário de Segurança Pública ele pediu exoneração num dia. Nesse dia teve 7 PMs mortos. Na noite seguinte não teve mais nada. E nunca mais teve nada. Eu achei isso sensacional.
cara, eu preciso escrever, preciso registrar isso de alguma forma. Não é possível que o mundo vai passar por isso e se esquecer disso, sabe? Tem que deixar registrado, né? É um momento da história do Brasil que tem que estar sempre ali exposto. Boletim de ocorrência literária. Bem isso. Querido, eu estou muito feliz. Não dá vontade nem de parar, mas porque a gente Eu pode que ficar aqui agradeço. discutindo horas, mas já adorei que você deu esse sabor, né, dos seus livros e da tua carreira, do teu pensamento a respeito de tudo isso para gente. Então, Sou eu, sou eu que agradeço, Jô. Fico nossa, muito feliz mesmo por esse reencontro, porque fazia muitos anos, né, que nós não nos que a gente não se falávamos e falava assim, isso exatamente. foi Muito muito bom feliz, relembrar isso querido. tudo. Muito obrigada e um Eu que beijo agradeço. grande e Até mais. até mais. Um beijão.